Olha, essa é uma história muito, mas muito mais antiga do que silício e código. É sobre uma obsessão nossa, sabe? Uma coisa bem profunda e antiga, a de criar vida artificial. Um impulso que, acredite, conecta os mitos da antiguidade com a inteligência artificial que a gente vê hoje. E aí que a gente chega na pergunta principal dessa nossa análise. Por que, milênios depois, a gente continua contando a mesmíssima história sobre as nossas criações? O que essa repetição toda diz sobre nós? A verdade é que tanto faz se é uma estátua de marfim que ganha vida ou um chatbot que oferece companhia. No fundo, essas criações sempre funcionam como um espelho. Elas acabam refletindo os nossos desejos, os nossos medos e, principalmente, o que a gente acha que significa ser humano. Para entender o tamanho dessa obsessão, vamos começar com exemplos que todo mundo aqui reconhece. Eles são, na verdade, só a versão mais recente de um mito muito, muito antigo. A gente tem a robô Sofia, que até canta em talk show. Tem aplicativos como o Réplica, que foi inspirado no filme Ela e oferece relacionamentos virtuais. E claro, cinema, né? Que adora explorar isso com personagens como a Ava de Ex Machina. Todos eles são versões modernas da mesma ideia, a gente criando um ser à nossa imagem. Certo. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. Para entender de verdade de onde vieram a Sofia e a Samantha do filme Ela, a gente precisa voltar para a Grécia Antiga, onde tudo isso começou. O mito de Pigmalião é bem simples, mas é super poderoso. Um criador, um escultor brilhante, meio isolado, cria sua visão da perfeição. Ele fica tão apaixonado pela obra que deseja que ela se torne real. E aí, por uma intervenção divina, ela se torna. Essa ideia, o criador apaixonado por uma imitação da vida, é tipo o código-fonte que está rodando na nossa cultura há séculos. E essa obsessão não ficou só nos livros, não. Ela foi um motor de invenções muito reais. Lá nos séculos XVIII e XIX, a Europa ficou fascinada por autômatos, por máquinas falantes. Essa busca por imitar a fala humana com coisas como a eufônia inspirou ninguém menos que Alexander Graham Bell a inventar o telefone. E depois, o escritor George Bernard Shaw modernizou o mito na sua peça Pigmalião, onde uma mulher é esculpida não com mármore, mas com a linguagem. A eufônia, essa máquina falante super complexa, foi uma dessas grandes inspirações. O fascínio por ela levou Alexander Graham Bell a pesquisar a reprodução da voz, um caminho que, acabou levando à invenção do telefone. A busca por uma galateia mecânica mudou o mundo. Agora, a gente pula para o século XX. E aí, a obsessão muda de engrenagens e folhas para circuitos e algoritmos. A pergunta já não era mais só, será que uma máquina consegue falar? Mas algo muito mais profundo. Foi em 1950 que Alan Turing, o pai da computação moderna, basicamente pegou essa pergunta antiga do Pigmalião e traduziu para o mundo digital. As máquinas podem pensar? Essa única pergunta deu pontapé inicial para o campo da inteligência artificial como a gente conhece hoje. E para responder essa própria pergunta, o Turing propôs o famoso jogo da imitação. A ideia era simples. Se uma pessoa conversando não conseguir diferenciar as respostas de uma máquina das de um humano, então pronto, a máquina passou no teste. É a mesma ansiedade que a gente vê na ficção científica, tipo no teste Voight-Kampff de Blade Runner, que tenta achar a diferença não na lógica, mas na empatia. Nos dois casos, a régua para medir a inteligência da máquina somos nós. Só que aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Nos anos 60, criaram um programa de computador chamado ELISA para simular um terapeuta. O programa era bem bobo, só devolvia as perguntas que as pessoas faziam. Mesmo assim, as pessoas começaram a contar seus segredos mais íntimos para ele. E isso revelou o que hoje a gente chama de efeito ELISA. Essa nossa necessidade de acreditar, de encontrar um parceiro ali na conversa, mesmo sabendo que é só um monte de código. Olha esse exemplo. A máquina não entende o que é interessante. Ela só segue uma regra de transformar a frase numa pergunta. Mas para a pessoa do outro lado, a sensação é de uma conversa de verdade. É um truque que funciona porque nós, como a plateia de um mágico, queremos acreditar na mágica. E aqui está o pulo do gato. O efeito ELISA é a experiência do Pigmalião na sua forma mais pura. A questão não é a inteligência da máquina, é a nossa disposição de preencher os espaços em branco, de projetar alma e entendimento ali na tela. Tudo isso traz a gente de volta para o presente. Se a gente passou séculos preso nesse ciclo de tentar recriar nós mesmos, talvez esteja na hora de pensar de um jeito novo sobre o que a gente está construindo. É aqui que entra um conceito chamado humanidades artificiais. A ideia é simples, mas bem radical. Para entender a inteligência artificial, a gente precisa primeiro olhar para as disciplinas que passaram séculos estudando a inteligência humana. Literatura, filosofia, história. Ou seja,
Não dá para decifrar o espelho sem entender o rosto que ele está refletindo. Essa abordagem permite que a gente faça perguntas melhores, sabe? Em vez de perguntar só, isso aqui funciona, a gente começa a perguntar o que isso aqui significa. Ela dá um contexto histórico para as nossas invenções e lembra que o estudo da IA é, no fim das contas, um estudo sobre nós mesmos. E essa perspectiva toda leva a gente para uma última ideia, que é bem provocadora. E se todo esse projeto Pigmalion, essa busca por um espelho perfeito, estiver na verdade nos distraindo do que realmente importa? Alguns críticos da IA criaram um termo bem direto para os modelos de linguagem de hoje: papagaios estocásticos. A ideia é que esses sistemas não pensam ou entendem de verdade. Eles são incrivelmente bons em prever qual a próxima palavra numa frase, meio que costurando padrões que eles viram em bilhões de textos. Eles imitam a linguagem, mas sem a intenção ou o significado por trás. Quando a gente abre o capô para ver como uma IA aprende a falar, o processo não tem nada a ver com pensamento humano. É matemática pura, reconhecimento de padrões, probabilidade. É um sistema que, na sua essência, é profundamente não humano. E isso nos deixa com uma escolha. A gente pode continuar no caminho de Pigmalion, tentando construir um espelho cada vez mais perfeito da gente, ou a gente pode pegar um outro caminho, usar a IA como uma ferramenta, valorizando ela justamente por ser diferente, por suas forças não humanas. Em vez de um parceiro para conversar, talvez a IA seja mais como um microscópio ou um telescópio, um instrumento que nos permite ver e criar de jeitos que a gente nunca conseguiria sozinho. Então, a questão que fica é esta. O mito de Pigmalion era sobre transformar o artificial em humano. Talvez a história do nosso futuro seja sobre encontrar valor no que é genuinamente artificial e descobrir o que uma inteligência não humana pode nos ensinar sobre nós mesmos.